Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, essas mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora, @Enio Viana. Na descrição desse vídeo está nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. A distração pode nos tirar da presença do Senhor. Caríssimo, nós sabemos que nós fomos feitos para o Senhor. Nós somos feitos, o Senhor nos criou e Ele nos fez para nos adorar, para nós possamos o adorar, que nós possamos o recorrer. Exatamente, querido. Nós precisamos entender isso. Só que nós temos que entender um princípio de vida. Nós vivemos em um mundo de cada vez mais de notificação. Hoje você percebe que o povo vive em uma correria. O povo hoje costuma dizer que não tem tempo para nada. E hoje, infelizmente, existe pessoas com amnésia, com esquecimento, esquecendo de tudo isso. E aqui, querido, nós precisamos entender um detalhe. Nós precisamos ter um foco para a nossa vida. Se Deus nos fez e nos fez para nos voltar a Ele, então nós temos que entender uma coisa: nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos desviar o nosso olhar. Querido, querida, só que quando a gente vai de fato compreender esses mistérios de Deus, nós temos que dizer somente amém. Porque muitas vezes nós não iremos compreender. Exatamente. Porque fé é para ser vivida e não discutida. Exatamente. Mas vamos, primeira analogia de uma história para que você entenda como é que está sendo a nossa vida. Quando você viaja para um encontro, para um retiro, para você participar, e chega lá no retiro, você vai procurar a sua Bíblia, ou talvez o seu texto, você descobre que você acabou esquecendo, deixando na sua estante, deixando em cima da sua cômoda, você esqueceu o seu texto ou a sua Bíblia. Só que você pode dizer: eu distraí, que acabei me esquecendo de colocar na minha mala, na minha mochila. Só que você vai lá em uma loja de artigo religioso e consegue repor para você utilizar no retiro ou no encontro. Não é isso? Exatamente. Por exemplo, você foi fazer uma viagem. E nessa viagem, e você tem pressão alta, ou você talvez toma insulina, você é diabético. E aí você viajou e acabou esquecendo de levar o medicamento. Só que você pode ir na farmácia e comprar esse medicamento para que você não fique sem tomar o medicamento. Isso você consegue repor com facilidade. Exatamente. Mas só que quando a gente vai falar sobre distração, isso é normal, pode acontecer comigo e com você. Exatamente. Isso já aconteceu com o missionário. Mas aqui, meu irmão, tá um grande detalhe. Quando a gente vai falar de foco, quando a gente vai falar de visão, de entender que a gente não pode nunca distrair das coisas de Deus, perder o foco. Aqui, querido, eu quero de fato desmistificar e que as escamas caiam do meu e do seu olho. Porque quando a gente tem um amor elevado ao Senhor, a gente não esquece. Por quê? Porque aquilo vira algo normal, natural. Como assim, Wayne? É como que você tem uma rotina toda manhã, após você levantar, fazer o sinal da cruz e rezar um Pai Nosso, Ave Maria, ou rezar o seu texto, ou rezar o seu rosário. Isso para você é algo normal. Exatamente, então você não esquece. Você vai fazer isso em casa, ou você estiver viajando, na casa de amigos. Você vai fazer, porque você tem um costume de, ao acordar, fazer o sinal da cruz, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, ou texto, ou rosário. Percebe isso? E aqui, querido, eu não estou dizendo de distração, essas distração supérflua, normal, natural que pode acontecer. Mas estou falando algo muito mais além, aquilo que nós podemos perder a nossa fé. Exatamente. Aquilo que pode perder a nossa fé.
Por quê? Porque é o que está acontecendo. A gente encontra pessoas apostatando da fé. Só pode apostatar da fé um dia alguém que teve fé. Exatamente. E muitos de nós estamos isso acontecendo. Só que aqui, meu querido, minha querida, eu quero de fato que você entenda e compreenda aquilo que você tem como meta, como foco na sua vida. A gente não distrai. Exatamente. Porque é o que muitas das vezes tem acontecido na vida de cada um de nós. Aline, por quê? Porque infelizmente nós não estamos priorizando as coisas do Senhor. Aline, por quê? Vamos lá agora, vamos começar a pregação para que você entenda. Nós podemos viajar por um passeio com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, para descansar, para visitar tal local? Sim, podemos? Sim. Você pode, por que não? Mas só que tem uma coisa, você não pode deixar de rezar o seu texto, o seu rosário, de ir à missa. Ah, mas o que tem? É aí que tá o problema. Nesse que tem. Quando as pessoas vêm com esse questionamento, que tem? Aí tá o problema. Porque se você fica sem rezar todo esse passeio, quando você voltar, você não vai querer retornar a rezar o texto, ou o rosário, ou participar da Santa Missa. Ah, William, mas é somente uma semana, 15 dias. Mas, querido, depois você vai ter dificuldade para voltar. É uma distração. Isso é coisa do Barba Azul. Ah, então quer dizer que até no passeio com a família, com os amigos, o descanso, eu tenho que rezar? Tenho que ir à missa? Sim. Nós temos que exercer a nossa fé, querido. Porque são distrações, é aquilo que coloca em nossa mente. Ah, eu vim para descansar, eu vim para passear, então eu não vou rezar, então eu não vou à missa. Não podemos fazer isso. Jamais. Então, você vai a um passeio, você já verifica, próximo dali tem uma igreja, e que hora é a missa dessa capela, dessa paróquia, para mim participar? Exatamente. Porque eu preciso exercer minha fé, eu tenho que ser um cristão autêntico. É aí, meu irmão, minha irmã, que o Barba Azul quer te pegar. É aí que o Barba Azul quer te distrair. Ah, Deus te ama, Deus te perdoa, você falta esse dia. Sim, querido. Entenda que você está negligenciando a sua fé, porque se você observar, você vai perceber que vai ter uma igreja próxima de você, uma capelinha que você pode participar. Será que uma hora você indo à missa, você vai voltar mais cansado do que você estava? Não vai. Vai tirar o foco do seu passeio? Não vai. Então isso nós temos que refletir. Você pode passear, você pode, mas deixar de ir à missa? Deixar de rezar seu texto, seu rosário? Jamais. Entende? É a primeira coisa que nós temos que entender aqui, querido. Primeira coisa que eu queria entender, que vocês entenderem aqui no detalhe. Outro detalhe. Amizades. Amizades são pessoas que podem nos distrair, não tirar a presença do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com quem a gente anda. Exatamente, querido. Por quê? Porque talvez esse amigo, na hora de você ir pra missa, vai chegar na sua casa e dizer assim: eu não sou seu amigo? Não é eu que tô com você sempre? O povo da igreja não vai com você? Não vem te visitar? Vamos pra tal lugar, faz tal coisa. Gente, esse amigo vai te distrair. E você não vai querer ir à missa nesse domingo. Aí se nesse domingo ele veio, no outro também ele vai voltar. Entende? E aí que tá, querido. E ele vai te influenciar, fazer isso, fazer aquilo. E aí começa a distração. E aí que a gente começa a se afastar da presença desse Deus. E a gente não pode fazer que isso aconteça. Nós não podemos. William, como assim? Me explica melhor. Olha para José do Egito. Ele tinha um sonho. E o sonho dele concretizou. Entende? Nós não podemos permitir que as distrações, de fato, nos tirem da presença de Deus. Nos tirem da presença do Senhor. Nós podemos espelhar em José do Egito? Sim. Por quê? Porque ele tinha foco. Ele passou momentos difíceis? Sim. Só que mesmo ele preso, mesmo ele sendo chicoteado, sendo desprezado, olha aqui o que aconteceu com José do Egito. A mulher do faraó queria ficar com ele, só que ele tinha foco. Ele sabia das suas convicções. José do Egito depois se tornou governador do Egito.
Porque foco. Entende? Por que muitas pessoas não alcançam graças, bênçãos, curas, libertações, não alcançam um cargo na empresa, não conseguem ingressar na faculdade? Não tem foco, não tem meta. Infelizmente, muitas pessoas não sabem nem o que quer. Não sabe. Não sabe onde quer chegar, não tem projeção, não tem visão, ó, panorâmica, ó. Não tem. Vive distraído. Entende? Você imagina só aquele boneco do posto tá balançando os dedos. Nós somos como um Lelé da Cuca. Desse jeito. Teve um dia que eu perguntei pra um jovem. Perguntei assim, você tá estudando? Depois você quer fazer que faculdade? Ah, não sei. Vou pensar, quem sabe? Quem sabe aparece uma oportunidade pra mim? Não, querido. Não é se aparecer, vai aparecer. Eu vou entrar em tal faculdade. Eu vou ser um tal profissional. Eu vou alcançar tal graça, tal bênção, tal milagre, tal cura. Entende? É isso que nós temos que ter. Só que infelizmente se aparecer a oportunidade, talvez eu vou pensar. Pessoas distraídas, pessoas sem... É o que está acontecendo conosco. Nós temos que parar com isso. Ter objetivo, ter sonhos, ter meta. Isso pode tirar a presença de Deus. Porque a nossa geração tá do jeito que tá. Você percebe que hoje você chega para conversar com uma pessoa sobre a igreja, sobre a Sagrada Escritura, o povo não entende, não compreende, vive lá, a mente lá na lua, ó. A gente tem que repetir, tem que explicar. Eu vejo muitas das vezes, quando eu saio da Santa Missa, eu pergunto para fulano e beltrano, qual foi a palavra que o senhor, que foi ler na Santa Missa? Qual foi as duas leituras, o salmo? Ah, sabe que eu não prestei atenção? Sabe que eu nem... não lembro? Querido, isso é o barba azul mesmo. Se você não presta atenção na Santa Missa. Agora, se a gente perguntar pra você, como é que a mulher que tava do seu lado tava vestido? Como é que o homem do seu lado tava vestido? Aí ela sabe. Mas as coisas do Senhor, não lembra. Por quê? Não tem foco. Não persevera. E quando a gente tem um foco, a mentalidade no Senhor, querido, você vê que aquela pessoa cresce. Exatamente, querido. E você precisa hoje isso para sua vida e para minha vida como missionário, como cristão. Exatamente. Como assim? Vamos entender aqui outra analogia do missionário. Você imagina só. Você entra no seu carro, tá todo revisado. Não, você entra no seu carro e quer ir para tal cidade. E você começa a andar. Aí chega no meio da cidade, o carro der problemas. Aí eu pergunto, você revisou? Você olhou se tava balanceado? Você tava alinhado? Você olhou se tinha gasolina suficiente? Você olhou os pneus? Não. É isso que pode acontecer conosco. Entende? E aí que tá. O que acontecer? Desse jeito, com o carro do jeito que tá, pode gerar o quê? Um acidente. E esse acidente pode ser fatal, querido. Pode gerar morte. Ai, Deus, por que você permitiu isso na minha vida? Querido, não foi Deus. Foi você que distraiu, não revisou o carro, não olhou o pneu, não olhou se estava alinhado, estava balanceado, não olhou a gasolina, não olhou o freio, o óleo de freio. E depois nós estamos culpando o Senhor. Sendo que a culpa foi minha. A culpa foi sua. Nós temos que dizer, querido, nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Nossos maus atos. Eu fico imaginando Daniel. Daniel que adorava um único Deus. Daniel, jovens que adoravam um único Deus, um único Senhor. Mas chegando lá, ele não adorou os falsos deuses. Ele continuou fazendo jejum, sacrifício, penitência. Ele continuou adorando um único Deus. Por isso que Daniel foi vitorioso. Por isso que o leão não tocou em Daniel. Por isso que aqueles 3 jovens, o fogo não queimou aqueles 3 jovens. Porque eles tinham foco. Eles sabiam o que queria. Eles sabiam onde queria chegar. Querido, que tá na hora, meu irmão, minha irmã. Tá na hora. Tá na hora de você entrar na caminhada e saber, eu quero ser santo. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Chega de ser Maria vai com as outras. Chega de viver como uma barata tonta, como diz um amigo meu. Chega. O seu GPS tem que ser o Espírito Santo.
Exatamente. Você tem que ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pare de ser essa pessoa distraída. Onde a vida me levar, a vida leva eu. Querido, tá na hora de a gente ter os dois pés e saber que a gente tá indo. Eu tô indo pra igreja, eu quero ir pra igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus. Tá na hora, querido. Muitas vezes Deus tá falando, só que a gente é tão distraído que a gente não sabe nem o que Deus falou. Volta, pior do que a gente foi pra igreja. Por quê? A gente tá preocupando, o barulho do carro. Eu tô preocupando com o choro da criança, com a moeda que caiu na missa, com quem me cumprimentou, com quem falou comigo, com quem me abraçou, com quem me acolheu na igreja. Para, que isso é distração. O foco é Jesus, o foco é a Eucaristia, é a comunhão, é a palavra. Isso só vem nos distrair. Entende? Só vem nos distrair. Você imagina só você estar dirigindo e você viu um passarinho, você vê alguém passar, você vai virar o rosto? Não, o seu foco é olhar para frente, olhar para a estrada, que você vai olhar, para acontecer um acidente. Isso é fatal. E essa fatalidade depois não tem volta. Entende? Não tem volta. E aqui, querido, nós precisamos refletir e refletir a nossa vida. Como é que tá a nossa vida de fé? A gente acaba não estar em tanta coisa. A gente diz, esse ano eu vou ler a Sagrada Escritura. E até hoje não saiu do Gênesis. Até hoje não saiu do livro que começou. Por quê? Talvez é o celular, talvez é fofoca, talvez é a televisão, talvez é a Netflix. Entende? O que está te distraindo? O que está na presença de Deus? Eu vou rezar o rosário todo dia, 5 horas da manhã, como missionário. Só rezou 2, 3 dias, agora parou. Eu vou rezar o noveno do Padre Pio todo mês, como missionário. Por que parou? Porque não está rezando mais? Só reza 1, 2 dias? O que aconteceu com você? Eu vou ser fiel a partir de hoje. Quando eu estiver em estado de pecado, eu vou me confessar. O que aconteceu que você não se confessou até hoje? Continua em estado de pecado? Cadê o foco, querido? Cadê o foco? Você tem que pensar. Pensar e refletir como é que tá a vida. Você tem que pensar. Tem coisa que vai nos distrair. Tem coisa que é banais. Você tem que, dizer assim, isso não vai me agregar em nada, não vai me santificar, não vai me levar à santificação, à salvação, então isso eu não quero na minha vida. Entende? É você e eu que temos que refletir. Isso vai me ajudar, eu quero. Isso não vai me ajudar, eu elimino. Entende? A gente muitas das vezes, meu irmão, quando tá passando por problemas, dificuldade, sai da igreja. Isso vai te distrair, vai tirar a tua fé, você vai perder a sua fé, você vai desanimar. É quando que você tá doente, você tá enfermo, tá na perseguição e injustiça, aí que você tem que ser forte, aí que você tem que rezar. Porque é aí que o Baba Azul quer te distrair e tirar da presença de Deus. Aí que o Baba Azul quer dizer que você não é amado por Deus, ninguém te ama, ninguém que te quer, todo mundo te rejeita, todo mundo te exclui, todo mundo te... Entende? É uma distração do Baba Azul. E você tá caindo. E você tá caindo na arapuca do Baba Azul. Você tem que refletir sobre isso, meu irmão. Você tem que pensar. Pensa sobre isso. Reflita. Como é que tá sendo a sua vida? Pense sobre isso. Você tem que agora pensar e refletir. O que tá te distraindo? É o celular? Você tem que colocar horário. Qual horário que você vai estar utilizando ele? É claro que você tem que utilizar para comunicar com sua família. Talvez para trabalhar, eu não sei. Para estudar, eu não sei. Mas se ele tiver tirando muito a sua atenção, o seu foco, elimina. Elimina. Coloca um limite. Talvez é a televisão. Talvez são as más amizades. Talvez você tá indo pra rua demais. Eu não sei o que tá te distraindo. Mas você tem que rever o seu tempo, rever as amizades, rever o que você frequenta, rever o local, o que tá tirando da presença de Deus, o que tá tirando da graça. E aqui você tem que refletir. Você tem que pensar, você tem que refletir. Reflita. Que você possa refletir e pensar, meu irmão. Você tem que ter um foco. Eu quero ser de Deus. Eu quero permanecer na presença do Senhor. Eu quero ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pensa nisso. Você tem que dizer, eu quero permanecer foco com o Senhor. Que eu e você possamos permanecer na presença de Deus e ser guiado e conduzido
pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Bom humor de Padre Pio no confessionário configura com a misericórdia do Senhor. Padre Pio sabia utilizar todos os pedacinhos de tempo para se descontrair a si e aos outros. Por vezes concedia a si próprio um momento de distração, até mesmo no confessionário. Correu o ano de 1949. Contou Ida Lori. Eu tinha de ir me confessar a Padre Pio. Perguntei ao Dr. Sanguinetti se o Padre Pio sabia que eu pertencia ao grupo de oração Casa Alívio, da Rua Kramer. O doutor respondeu: a senhora diga a Padre Pio, eu sou um dos canhões da Rua Kramer. Com efeito, era assim que o querido padre nos chamava. No fim da confissão, enchi-me de coragem e disse: o Dr. Sanguinetti sugeriu-me que lhe dissesse que eu sou um dos canhões da Rua Kramer. Padre Pio, habitualmente sempre sério no confessionário, desatou a rir, à gargalhada e com gosto. Comentou: ah, é um canhão? Se você é um canhão, não dispare contra mim, não me faça medo. Não parava de rir, nem de repetir essa frase. As pessoas que estavam na igreja entreolhavam-se assombradas. Antes de deixar o confessionário, ajoelhei-me para receber a bênção do padre, e ele, pousando a mão na minha cabeça, repetia a rir: se você é um canhão, não dispare contra mim, não me faça medo. Livro Padre Pio, um santo entre nós, página 489.